Antes de qualquer coisa, eu quero que você pare para observar como que está a sua vida hoje. O que você está tentando buscar melhorar, mas não está progredindo, não está tendo o resultado que você espera. O que de fato está acontecendo aí dentro de você, que já faz um bom tempo que isso permanece, por mais que você esteja insistindo nessa mudança, mas isso permanece aí dentro de você e que você não tem conseguido mudar. O que é uma vida estagnada? É algo em que eu não estou fazendo nada ou é um estado em que eu estou fazendo algo para melhorar, mas eu não consigo? Eu não saio do lugar, né? Se a gente for pensar na estagnação, no que significa de fato a palavra, é quando diz algo que se encontra estagnado, sem fluir. Se a gente pensar no sentido figurado, né, da própria palavra, ela está muito ligada à falta de progresso, à falta de movimento, de paralisação, né? Então, nesse sentido, estar estagnado é realmente sem fazer nada. Quando a gente traz, né, a estagnação, de pensar nisso, o que está me deixando estagnado? É necessário que a gente, antes de qualquer coisa, eu quero que você pare para observar como que está a sua vida hoje? O que você está tentando buscar melhorar, mas não está progredindo, não está tendo o resultado que você espera? O que de fato está acontecendo aí dentro de você, que já faz um bom tempo que isso permanece, por mais que você esteja insistindo nessa mudança, mas isso permanece aí dentro de você e que você não tem conseguido mudar. Então, eu quero te provocar a começar a pensar, né, nas áreas da sua vida. O que estagnou? O que não está fluindo conforme o que você esperava? O que realmente tem acontecido aí com você, né? Que em algumas vezes a gente não sabe lidar, ou às vezes a gente até procura ajuda. Pode ser que você esteja já buscando por ajuda, já tentando resolver esse problema, essa situação, mas parece que ainda tem algo que está bloqueado ali. Detalhe importante, na maioria das vezes, as pessoas que estão buscando melhorar algo, as pessoas que estão buscando melhorar a sua performance, começar e concluir os seus projetos, elas têm um problema em comum. Existe algo do passado delas que não está bem resolvido. Mas elas não têm tanta consciência disso. Afinal de contas, né, isso trata de algo mais inconsciente, de uma elaboração ali, de um elo emocional que ocorreu e que fez com que isso, de alguma forma, ressoasse no seu presente hoje. E talvez esse seja um dos motivos dos quais você está aí, na sua vida profissional, no seu negócio, no seu trabalho, né? Está aí tentando resolver algo e ainda não conseguiu, não alcançou o estado que você gostaria, o resultado que você gostaria. Durante o processo, né, de busca, você começa a perceber que o principal responsável é você. No início você culpa os outros, no início você fala, isso é por culpa do meu chefe, isso é por causa do tribunal, isso é por causa do cliente, né? Isso é por causa do governo, isso é por causa da minha mãe, do meu pai, enfim, do meu marido, da minha esposa. E a partir do momento em que você começa a aprofundar mais dentro da sua história, né, a se conhecer, você começa então a entender que, peraí, isso sou eu, né? Sou eu mesma que estou fazendo isso comigo. Sou eu mesma que estou sendo responsável por estar assim, né? Eu sou a responsável por essa crise de ansiedade, por isso que tem ocorrido comigo. E aí, gente, olha só que interessante. Se nós somos os responsáveis por estarmos assim, por que a gente não vai lá e resolve, então? Já que sou eu, então eu vou lá e resolvo. Eu gosto de dizer o seguinte, fazer é o segredo. Não tem outra fórmula. Muitas das vezes a gente tem dificuldade em fazer, em concluir. Mas não existe uma fórmula. Eu não vou ensinar para vocês uma ferramenta, uma técnica, uma fórmula mágica para te ajudar a fazer. Porque você já sabe disso. A questão aqui é colocar isso para funcionar na sua vida. E em muitos momentos isso só não está funcionando porque é bem provável que a realização daquilo que você quer está vinculada a outras coisas, que talvez conseguir isso vai desviar você de algum script mental, de alguma elaboração que a sua própria mente fez para você. E é mais simples do que você imagina. É o seguinte,
Para ficar claro, vamos lá, deixa eu dar um exemplo de uma advogada, de uma estudante de direito, que o sonho dela, o maior sonho dela era passar em um concurso. Ela queria muito isso, era o sonho dela, o sonho da família, enfim. E ela estudava, ela ia super bem e tal, mas chegava na hora da prova, sempre acontecia alguma coisa. Nas 4 tentativas acontecia algo que não fazia com que ela fosse bem. Dentre a ansiedade, né, e ali ficar muito nervosa, se sentir insegura, enfim, chegava na prova, não ia. Quando ela decide procurar, né, quando ela decide mergulhar dentro da sua própria história, quando ela decide, né, colocar um basta nisso, porque não adianta só buscar ajuda, você tem que ir decidido, a gente mergulhando ali, o que a gente entende? Havia um medo gigantesco de passar no concurso e abandonar os pais. Conscientemente, na fala dela, durante a nossa conversa, isso não era um problema. Ela fala, Daiane, minha família já sabe, a gente se construiu em cima disso e tal, blá blá blá, é super tranquilo. Mas chega na hora em que ela fecha os olhos para o mundo externo e decide olhar para si, e a gente chama esse momento de regressão, o que ela faz é entender que havia nela ali uma crença, uma associação, um script de que ela seria a filha que cuidaria dos pais. Obviamente que essa filha não poderia ir para longe. Mas esse foi um pensamento, essa foi uma sugestão, né, que ela se deu há muitos anos atrás e isso não permanecia mais na vida dela. Mas então por que, né, que de alguma forma ela se sabotava? E aí nesse caso, veja bem como a autossabotagem é uma solução na vida dessa mulher. Quanto mais ela ia mal nas provas, mais ficava distante o fato dela passar no concurso e com isso não abandonar os pais. Entende? Então se sabotar ali era uma solução perfeita. Mas não era o que exatamente essa mulher queria. E eu tô trazendo uma das partes desse script, tá? Não é só por causa disso que essa mulher sofria essas crises de ansiedade, né? Existiam outras coisas também por trás disso. Essa é uma das partes desse elo. E aí, quando ela, né, reeduca, quando ela elabora isso, quando ela entende que eu posso sim seguir outros caminhos, fazer de uma outra forma, ela começa a ter uma performance melhor. As notas dela em simulado melhora, enfim, até que ela passa num concurso e esse concurso é no mesmo estado da cidade dela. E ali, né, ela fica muito feliz e tal, blá blá blá, mas ainda existia um resto daquele sentimento ali. E em uma das nossas mentorias ali, ela traz essa questão assim, eu pergunto para ela, eu falo, fulana, o que de fato está acontecendo? Ela, Daiane, eu passei, eu vou iniciar, tá tudo bem, tá tudo dando certo, mas eu não sei, eu ainda tô sentindo algo aqui. E a gente olha para isso de novo e o que surge ali, né, o que aparece ali, ainda deixava, né, essa mulher estagnada, por mais que ela havia progredido, mas ainda tinha aquele sentimento. Era uma relação ali com a mãe, ainda existia algo ali com a mãe que permanecia, sabe? Que fazia com que ela ainda se sentisse culpada ali de ter passado. E ali ela traz, né? A gente resolve ali, enfim, e dá tudo certo no final das contas. Ela consegue trabalhar esse sentimento, enfim. E aí, gente, olha só, olha como a estagnação, né? O fato de dar errado ali, de não passar, estava muito além de não fazer. Ela fazia, ela estudava, ela ia bem, mas chegava na hora. Existia algo que desviava ela do caminho e quando ela entende essa elaboração inconsciente, quando ela refaz isso, né, quando ela ressignifica e reeduca, o que ela faz é apontar um outro caminho. E quando nós estamos estagnados em nossa vida, na maioria das vezes, a gente esquece de refazer o caminho. Você está tão insistente naquela direção, tem que ser assim, não tem outra opção. A sua mente, ela se limita a fazer só aquilo, só daquela forma, entende? E aí, a partir do momento em que você se expande, nem que você decide, peraí, será mesmo que não há algo de errado? Será que não tem uma outra coisa que está me impedindo de ter mais sucesso, de ter uma melhor qualidade de vida? Porque, às vezes, o problema não é estudar, não é a procrastinação, não é a ansiedade, não é a autossabotagem. Às vezes, o problema é uma coisa lá do seu passado que ficou mal resolvida e que, de alguma forma, isso está chamando a sua atenção hoje. Não é só um evento, mas é a interpretação que você teve diante daquilo. E é nesse ponto que nós vamos. Não é em si no fazer. Por quê? Essa mulher, ela estava fazendo.
ela já estava executando, mas existia todos esses pensamentos limitantes que impedia ela de concluir o que ela queria. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. E eu vejo, né, é triste ver isso, mas eu vejo alguns gurus aí, inclusive famosos, que colocam, né, essa questão de vai lá e faz, uou, motivação para concluir e tal. E não é bem assim, nem sempre isso vai resolver. Eu gosto de dizer o seguinte, se sentir motivado é fácil, é muito fácil. Ouve uma música que você gosta, assiste um filme que te inspira, veja uma foto de alguém que você ama, pensa no que você vai conquistar, isso é fácil. Difícil é você verdadeiramente aumentar a sua performance para fazer o que precisa ser feito, mesmo não estando motivado, mesmo não querendo. Entende? Porque vai ter momentos que você não vai querer fazer. Vai ter momentos que o que você mais quer é assistir um Netflix, é não fazer nada, é ficar mexendo na rede social. Entende? É passar o seu tempo ali. E você já sabe, você está consciente, não sou eu que vou te dizer que isso faz mal, que isso não é bom para os seus objetivos, você já sabe disso. A questão é o que você não sabe sobre isso que faz com que você se sinta assim. E é aqui que nós vamos. Esse é o ponto central. É aqui que é o elo. Entende? Imagina como se existisse um elo e é nesse núcleo que a gente vai para desfazer isso que hoje está impedindo você de ter mais prosperidade, de melhorar a sua qualidade de vida. Sabe por quê? Olha para você de novo. Olha aí para sua vida. E aí eu quero agora que você me diga o seguinte: verdadeiramente tá tão ruim assim quanto você imagina? Coloca os pés no chão. Sem drama, sem catástrofe, coloca os pés no chão e pensa. Tá tão ruim assim a sua vida quanto você imagina? Se você me respondeu que Daiane, não tá tão ruim quanto parece, é porque você consegue reconhecer que muitas coisas que não estão boas é fruto da sua própria imaginação. São coisas que você mesmo mirabola, que você nem tem certeza se vão acontecer ou não, que você mesmo fica criando situações, pensamentos e que esses acabam impactando no que você pensa da sua vida, no que você está vendo da sua vida. Percebe? Por quê? Se você está buscando melhorar, se não é de agora, né, que você está buscando melhorar, que você começou nessa busca, você entende o que eu estou falando. Porque você consegue reconhecer o seu progresso. O progresso, pessoal, ele vale muito mais do que o próprio resultado. É você entender que, poxa vida, hoje eu não me saboto tanto mais. Olha, hoje eu não estou procrastinando tanto mais. Essa semana foi melhor do que semana passada. E isso vai criando um condicionamento aí dentro de você que faz com que você se sinta cada vez mais confortável consigo mesmo, que seja cada vez mais leve fazer o que é preciso e que você consiga concluir muito mais com leveza do que antes. A prosperidade, ela começa a surgir na sua vida não só pelo vínculo do dinheiro e do sucesso, mas é disso, é de você entender, caramba, eu tenho muito mais controle sobre mim, eu tenho muito mais domínio das minhas atitudes, dos meus comportamentos. Percebe? E aí você começa a verdadeiramente desbloquear a sua performance. Porque você já sabe, você é confiante, você se sente segura. Você tem o plano a ser seguido aí. Poxa vida, eu preciso fazer isso para conquistar aquilo. A dificuldade está no caminho, no percurso. Você reconhece todo o potencial que você tem.